sempre estamos indo a algum lugar. E nesse momento em que você caminha em algum lugar, tem algo a se fazer. E Jesus, nesse caminho, encontra estes que estavam necessitados de algo da parte de Deus. Você já vai começar a pensar assim: o que eu preciso, o que eu necessito, porque o Senhor, Ele atentou para o pedido daqueles homens. Independente da situação, na época, eu acredito que todos saibam, a enfermidade chamada lepra era incurável. E havia o vale dos leprosos, tanto que eles não poderiam estar misturados com as demais pessoas. Então, uma coisa difícil, já que não havia cura. Então, certamente em seus corações almejavam por algo, assim como eu e você almejamos por algo. Mas esse algo, ele vem da parte do Senhor, para você ter vitória, para eu ter vitória. Só que muitas das vezes pensamos e desejamos algo, até buscamos ao Senhor, só que no decorrer dessa busca por essa vitória, isso que tanto almejamos e desejamos, às vezes deixamos de ser gratos, porque muitos, e eu sou testemunha disso, porque já vi isso acontecer. As pessoas precisam de Cristo na sua necessidade. Quando recebe algo de Deus, o que é que muitas das vezes acontece? Obrigado, Senhor, e vão embora. Até ter uma outra necessidade para vir buscar novamente a presença do Senhor, o alento do Senhor. E até muitas das vezes nós parecemos mercenários. Trabalhamos em troca de algo. Alguém tem que nos dar algum tempo para fazer uma coisa. Não. Uma coisa que você ganhou de forma gratuita. Por isso eu falo de gratidão. Graças a Deus eu creio que aqui a maioria tem um local para reclinar a sua cabeça, tem alimentados todos os dias, tem seu emprego, ou pode estar em busca, mas aguarde só um pouquinho. Justamente nós estamos falando sobre isso aqui. E o que acontece disto? As pessoas, elas começam a querer buscar, necessitar de algo, mas se esquece de agradecer a Deus. E dentro dessa gratidão, uma das melhores coisas que você pode ter recebido do Senhor de forma gratuita, como eu disse, você tem um local para reclinar a sua cabeça, de repente tem um veículo, tem uma posição social, tem recurso financeiro, mas a melhor coisa que você recebeu do Senhor, sabe o que foi? A salvação em Cristo. Comece agora, porque adivinha, não precisou pagar nada, porque o próprio Senhor pagou lá na cruz, pelo seu sacrifício vicário. E olha onde você está. Você talvez até nem consiga mensurar isso que você ganhou do Senhor, mas entenda que você vai entender isso quando você chegar no final desta vida. Quando você partir para a eternidade, se partir com Cristo, é uma promessa de vida eterna, de vida eterna. Não estamos falando em uma vida transitória, de vida eterna. Mas muitos às vezes não conseguem isso, como eu digo, precisam de algo, buscam nesse algo e logo esquecem, se vão, como se aquilo fosse tudo. É tudo para mim isso. Pois é, materialmente pode até ser, mas quando ele chegar ao final da vida, ele passar pela eternidade, se ele não se converter dos seus maus caminhos, não nascer de novo, como diz a palavra do Senhor, de nada vai valer. Eu acredito que todos também conhecem a parábola do rico e Lázaro. O que acontece entre duas pessoas que perecem?
Então seja grato a Deus por isso, porque o Senhor te deu a salvação de forma gratuita. Então aquelas pessoas que estavam ali quando viram Jesus no caminho a percorrer, já que ele saía em direção a Jerusalém e passou por Samaria e a Galileia, então essas pessoas o viram e com isso recorreram a ele, nos chamando a atenção da necessidade de também fazermos da mesma forma. E eu acredito que assim como aconteceu com esses homens, venha acontecer comigo, com você. Agora uma coisa é necessária. Lá no último versículo teve uma palavrazinha que ele falou para este homem que foi curado. Qual foi a palavra que ele falou? A tua fé. Muitas das vezes as pessoas questionam, mas eu fui na igreja, eu orei, eu busquei, parece que nada aconteceu, porque muitas vezes lhes falta a fé. E como nós sabemos e conhecemos o que a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes também tem o tempo do Senhor. Muitas das vezes a gente diz assim, Senhor, eu preciso disso, daquilo, mas o Senhor entende que ainda não é o momento. Lembre-se que esses leprosos, eles foi dado uma ordem para eles, que eles se apresentassem ao sacerdote. E no decorrer do caminho, podemos até dizer que foi instantâneo, porque diz no decorrer do caminho, e nem chegaram no campo, eles já estavam curados. Mas muitas das vezes passando pelo período da nossa vida, em que não acontecem as coisas de forma imediata, mas devemos crer, ter fé, que irá acontecer, se for para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque muitas das vezes queremos certas coisas e Deus às vezes não nos dá, não porque Ele seja mau, mas é porque se Ele lhe der, nem ele nem você não nos conhecemos. Pensamos que nos conhecemos, mas muitas das vezes aquilo que você tanto almeja e deseja vai te levar à ruína. Porque nós temos o poder de transformar bênção em maldição. Temos. Deus te abençoa com uma determinada situação, seja um emprego, seja um veículo, seja alguma coisa, um poder aquisitivo melhor, e muitas das vezes é isso que acontece, você esquece-se de Deus, e por Ele tanto te amar, muitas das vezes nós não recebemos, porque Ele quer preservar a sua alma para aquele grande dia, o dia da vinda de Jesus, porque quando Ele vir, não vai dar tempo. Não, Senhor, eu vou voltar, agora eu quero. Não, já foi. Não abrir e fechar de lá, já foi. Então, muitas das vezes, Ele te preserva disso. Mas você tem que acreditar que o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Né? Glória a Deus. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. Por causa disso, não podiam se aproximar das pessoas, né? Poderiam ser mortos, apedrejados, então eles ficavam muito longe. E levantaram a voz. Aí entra a sua fé. Levantar a voz. O que você está precisando? Então levante a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Reconhecendo a grandeza do Senhor, do poder que Ele tinha, do que Ele poderia fazer. E certamente já tinham ouvido falar de Jesus e sabiam que a resposta para aquela necessidade deles estava em Jesus. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade que você precisa? Porque eu quero te dizer que aquele Jesus lá, esse que eu estou lendo aqui, há mais de 2 anos, é o mesmo Jesus que aqui está por meio do seu Espírito.
Você pode me dizer assim, mas eu não estou vendo. Mas ele disse o quê? Eis que vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro, o Consolador. E prometeu ainda mais em Mateus, capítulo 20, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você pode não acreditar, mas o Senhor nesta noite está aqui. Onde estivessem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estaria presente. Ele está aqui, começa a glória. Obrigado, Jesus, porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu não estou enfermo. Obrigado, Senhor, porque eu não estou encarcerado. Obrigado, Senhor, porque tenho a liberdade de entrar na tua casa e dar glórias a Deus, porque em muitos países não tem essa possibilidade. Quem viveu o tempo da pandemia se lembra. Queríamos estar na casa do Senhor, mas não podíamos. Desejávamos estar na casa do Senhor, mas não podíamos. E isso era por causa de uma pandemia. Mas haverá tempos, irmãos. Eu digo para vocês, haverá tempos que não se poderá mais anunciar o Evangelho. Vocês têm observado as coisas que têm acontecido no dia a dia? Por exemplo, aqui mesmo, dentro do Cruzeiro, né, talvez, não sei se em todo o Distrito Federal, pouco se vê, pelo menos aqui eu não vejo quase, evangelismo ao ar livre. Não sei se já começam a impedir, porque para mim isso é uma afronta, falar de Deus. Quem, de repente, pelo menos teve a possibilidade de acompanhar aí essas Olimpíadas, vocês viram o que aconteceu? Misericórdia! Mas o que é isso? Não se expande por nada disso, porque está lá em Mateus capítulo 24. Isso é o prenúncio do fim, é o princípio das dores. Então você está vendo aí. E não se preocupe que coisas piores vão acontecer. Mas em nome de Jesus, antes que tudo isso comece, nós cremos, porque nós somos pré-tribulacionistas, nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. E a promessa não fui eu que fiz. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se for para o meu pai, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que o Senhor tem feito para as nossas vidas. E, meus amados, eu fico feliz de vocês estarem aqui. Porém, eu sei que no seio da nossa família tem pessoas que não entendem isso, que ainda não se voltaram para Cristo. Não percam a oportunidade, sempre que puderem, sem imposições, porque não é por força e nem por glória, mas não esqueça de falar a glória de Deus para eles, porque será não fechar e abrir de olhos. Glórias a Deus. Então ele diz aqui, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quer dizer, ele deu uma ordem: vão. E eles atentaram para aquilo, ainda que não visse de imediato. Ele só deu: vão aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, possivelmente no caminho, ficaram limpos. Glória a eles, irmão, glória a ele. Porque isso é para mostrar que o Senhor ele tem poder. Não importa qual a dificuldade, eu falei de lepra. Lepra naquela época não tinha cura. Mas eles creram naquela palavra, palavra de autoridade. Palavra que quando diz a coisa acontece. E eles foram como assim o Senhor determinara. E aí no meio do caminho, quando eles observam, já estavam limpos. Louvado seja o nome do Senhor. E um deles, vendo que estava são,
ou seja, curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Glorificando a Deus em voz alta. Quando você chegou aqui, você já glorificou o nome do Senhor em voz alta? Quando estavam louvando o nome do Senhor, você louvou o nome do Senhor? Nós queremos o milagre do Senhor. O Senhor quer fazer um milagre, mas entenda que Ele quer também ouvir da sua boca, glorificando a Deus em alta voz. Não perca a oportunidade. Quando você chegar aqui, começa a glorificar, exaltar, bendizer, louvar. Esquece dos seus problemas, porque o Senhor vai tomar conta e vai te dar vitória. Mas Ele precisa ouvir a tua voz, tu glorificando e dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os anjos dos céus, eles falam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você consegue pelo menos imaginar um coral dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O inimigo bate em retirar, porque ele não consegue ouvir o servo do Senhor glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Ele tem que bater e retirar. Mas você precisa abrir a boca para dizer. Caso contrário, vai continuar se lamentando. Só isso. Glórias a Deus. E caindo aos seus pés, ele, quando percebeu, voltou, e ao chegar diante de Jesus, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Todos sabem que o samaritano não tinha parte com os judeus, mas adivinha quem voltou? O mesmo caso daquele lá, que ajudou aquele que estava no caminho. Lembra que ele estava, eu acredito que você já leu a passagem, do bom samaritano, né? Que ajudou aquela pessoa que estava ali caída, quase que morta. Ele tomou dos seus cuidados, e passou o levita, e passou o sacerdote, e não fizeram pouco caso daquele homem. Mas o samaritano, e novamente aqui de novo, o Senhor fala do samaritano. Uma pessoa que talvez para o judeu não tivesse valor, mas para o Senhor tinha valor. E ele reconhecia essa necessidade, porque ele volta. E agora um detalhezinho nesse texto: ele não chegou de qualquer maneira, ele chegou em sinal de humilhação. Isso é importante, né? Deus, ele exalta os humildes e abate os exaltados. Então esse é o segredo também da vitória, viu, irmãos? A humilhação. Está perante o Senhor, com o seu coração rasgado, não as vestes, o coração rasgado, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso de sentir, eu sou nada. Foi isso que aprendemos na revista hoje da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, falando sobre Nabucodonosor, que pela sua prepotência achava que ele era o rei dos reis, que não havia nada que pudesse o abater. Aí o Senhor vai lá, tira dele o reino, mas antes disso, primeiro prova, transforma ele em um animal. Aquele homem tão dono de si, tão imponente, ele cai e se transforma em um animal, e se alimenta como os animais, dorme na relva. Olha aí, só para Deus mostrar para ele quem era o Senhor. E é esse mesmo Deus que tirou a sanidade dele
por 7 tempos, mas depois devolveu. É o mesmo Deus que tu serve. É o mesmo Deus que tu serve. E é o mesmo Deus que quer operar na tua vida. Operar. Por isso que eu estou dizendo, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Você está disposto, ou você está disposto a fazer isso que o samaritano fez? Primeiro glorificou, depois se humilhou, e aí, como gratidão pela vitória alcançada. Faça uma introspecção, olhe para dentro de si. Realmente eu tenho glorificado, eu tenho buscado a presença do Senhor, eu tenho saído da minha casa, eu tenho clamado todos os dias, eu tenho me humilhado. Veja se você tem feito isso. Porque às vezes queremos sim, queremos. Quem não quer a bênção? Todos nós queremos. Mas o quanto temos pago o preço para conseguir a bênção? Quanto temos feito para o Senhor? Porque o Senhor quer que você faça o glorifique, o exalte, o bendiga e continue crendo que Deus dará a vitória. Porque quando a gente entende, eu digo para vocês, é diferente. É diferente. Vocês entendem os discípulos? Antes deles saírem para pregar o Evangelho, eles estavam com medo, com receio. Mas o Senhor diz: permanecer em Jerusalém. Olha aí, até que do alto sejais revestido de poder. Às vezes está faltando isso na nossa vida, esse revestimento para acabar com o medo, o receio, a preocupação. E quando a gente é revestido, aí você vê a diferença. O mesmo Pedro que nega Jesus, o que acontece? Ele prega em algo quase 3.000 almas assim pelo Cristo. No versículo 17 diz que, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? É aquilo que eu falei, queremos sim Deus, mas às vezes quando recebemos a bênção divina, em vez de voltarmos a agradecer, testemunhar, a gente some. Muitas das vezes isso acontece. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Cadê os 9? Onde estão? Por que se foram não voltaram? Por que só voltou um? Como é que nós estamos fazendo? Temos sido gratos a Deus pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo lugar onde você reside, pelo que você tem. Mas isso não é tudo. Isso é a bênção de Deus, mas não é tudo. O tudo está na presença do Senhor. Davi disse: tira de mim tudo o que tu quiseres, reino, coroa, tudo, mas não retira de mim o que é isso? Teu Espírito. Começa já a pedir agora: Senhor, renova-me, Senhor, transforma-me, dá-me do teu Espírito, dá-me força, Senhor, porque eu quero vencer em teu nome. Começa a pedir, começa a clamar e sentir a glória do Senhor. Ele quer derramar nesta noite, assim como ele curou aqueles 10 leprosos. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então, meus amados, agora chegou uma hora importante. A palavra foi pregada. A palavra foi. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor deve ter falado com alguém aqui. Se você perguntar: quem foi, pastor? O Senhor não me disse de quem se trata. Mas essa pessoa que nesta noite está aqui, ela sentiu estas palavras que eu falei, que o Senhor me usou para falar nesta noite. Agora,
você vai fazer que nem fez este leproso. Voltou, glorificando, exaltando, se humilhando e recebeu. Porque nessa noite o Senhor quer te dar essa vitória. Mas é necessário fazer isso, glorificar, se humilhar e vir. Porque ele voltou, ele foi aos pés do Senhor. E nesta noite o Senhor está aqui. Agora é necessário uma palavrinha, a fé. Eu vou, mas estou sentindo que é comigo que o Senhor está falando, mas eu não posso, porque estão me olhando. Eu acho que você não vai querer ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim, que eu não vou. Você não quer ouvir isso, não. Você quer que ouvir assim: vem benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Mas é necessário dar um passo. É necessário dar um passo. Porque às vezes a gente quer a bênção, mas a gente quer ficar no não. Você lembra que eles fizeram? Eles foram. E quando eles viram Jesus, eles nem se aproximaram daqui mesmo. Tem misericórdia da gente. Mas eles foram, eles entenderam. E às vezes falta isso. O Senhor quer que você dê aquele passo. Mas só que ele diz: não vai não. Fica aí, porque não vai acontecer nada. A palavra de Deus diz aqui que acontecer um milagre.